O tema da minha palavra de hoje é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Igreja, corpo vivo de Cristo. E eu peguei esse aqui para mostrar isso. Somos um corpo, querido, amém? Do qual Cristo é o cabeça. Olha lá, Paulo, e ele usa a analogia do corpo para simbolizar a igreja, não somente nessa passagem, mas em outras passagens. Romanos 12, está lá também. Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12, também fala. Mas, se somos um corpo, primeiro temos que saber onde estamos. Amém? Você sabe onde você está? Aqui deixa bem claro aonde nós estamos. Nós não estamos em qualquer lugar, nós não estamos subjugados, nós não estamos debaixo do pé do inimigo. Nós estamos no lugar de honra em Cristo Jesus. Estamos assentados à destra de Deus Pai em majestade. Amém? O trono de justiça é o trono de Deus Pai. O trono de Jesus é o trono da misericórdia. É o trono da graça. Está à direita, como está lá no Salmo número 110, versículo 1. E Deus Pai disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todas as coisas debaixo dos escabelos dos seus pés. Amém? Esse poder, diz lá, Deus honrou a Jesus, deu honra, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. Deus quer que você entenda, que você saiba. E olha, há uma diferença entre conhecer e ter sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É colocar em prática o que você conhece. Sabedoria, que tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábios. Sabedoria é conhecer e saber praticar da melhor forma, usufruindo as melhores coisas do conhecimento que você tem. Deus quer que você tenha o pleno conhecimento dEle. Deus quer que você tenha pleno conhecimento de quem você é em Cristo Jesus. Nós somos a igreja, amém? Eu sou a igreja. Isso é uma coisa tremenda. Eu sozinho sou a igreja. Eu com mais um irmão somos a igreja. Nós aqui todos somos a igreja. Aqui não tem várias igrejas. Somos uma igreja, amém? Mas você, lá no mundo, sozinho, é a igreja do Senhor Jesus. Dá para entender isso? Você já entendeu que você só é a igreja, mas que temos que estar juntos também? E precisamos dessa unidade, e precisamos estar congregados, e precisamos estar unidos. Não podemos deixar de congregar, e isso não é novo, não é de hoje. O deixar de congregar, o deixar de vir à igreja, não é de hoje. O escritor aos Hebreus já adverte: não deixeis de congregar, como tem sido hábito, e olha, de alguns. Criar um hábito, querido, segundo os especialistas, os entendidos, demora. Você, para criar um hábito, primeiro é com persistência, com insistência.
Você começar um hábito, e para gerar um hábito, leva 21 dias. Ou 21 vezes. Eu estou falando dias, se você fizer diariamente. Mas, para você criar um hábito, você precisa praticar 21 vezes. E aí, inicialmente, é penoso, é difícil, é trabalhoso, é custoso. Mas, no que você vai praticando, vai fazendo, aquele peso vai se dissipando e passa a ser do difícil ao prazeroso. Mas eu quero alertar você, é demorado, é 21 vezes, mas para perder um hábito, é só você deixar 3 vezes. E se deixar 3 vezes, zera tudo, tem que começar de novo. E recomeçar é mais difícil do que começar, você já percebeu isso? Em tudo. Quando você está fazendo treinamento, está treinando, e aí você dá uma parada, treinamento físico, viu, gente? Para recomeçar, ai, ai. E quando começa, é ai, é uma tal de dor, porque o seu corpo perdeu o hábito, perdeu o costume. Mas quando você está praticando, você sente falta. Então não deixemos de congregar. Como alerta o escritor de Hebreus, como tem sido hábito de alguns, não de todos, mas de alguns. Vamos buscar isso, porque temos a necessidade de estarmos unidos. Como diz o escritor do Salmo de número 131, que é Davi. Quão bom e agradável é estar unidos os irmãos. Mas somos o corpo de Cristo e temos que saber onde estamos. Estamos sentados à destra de Deus Pai em majestade. Amém? Onde está o diabo? Em cima do seu pescoço? Não pode estar. Se tiver, manda ele piar. Muitas vezes, em libertação, o capeta fala lá, é meu cavalo. Assim, pode descer. Pode apiar. Nós não fomos criados por Deus para sermos montados, para estarmos por baixo. Nós fomos criados por Deus para estarmos por cima. E em Cristo Jesus, temos todas estas coisas bem debaixo dos nossos pés, o qual, exercendo em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Onde estão os principados? Onde estão as potestades? Onde estão os dominadores deste mundo tenebroso? Onde estão os espíritos do mal? Bem debaixo dos nossos pés. Amém? Aí você pode pisar. Pisa com gosto. Se o inimigo está falando que ele está por cima de você, fale, capeta, vai para o seu lugar. Aí, se está incomodando, fala, vira o chifre para baixo. Saiba aonde você está. Saiba quem você é. Primeiro, você tem que saber quem você é. E só é corpo de Cristo aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Amém? Na verdade, foram alcançados pela misericórdia através da graça. Fomos salvos
nós somos salvos através da misericórdia, através da graça. Não, pastor, não é isso que o versículo diz. Lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para ninguém se glorie. Mas eu quero dizer para você, para alcançarmos a salvação, alguém teve que ter misericórdia de nós. Cristo Jesus teve misericórdia de mim e de você. Porque a palavra misericórdia, ela é muito além de compaixão, de compadecer. Deus, ele é compassivo e é misericordioso. Misericórdia é sofrer no lugar de. E Jesus levou sobre si os seus pecados, as suas transgressões. E quando eu falo os seus, estou incluindo a mim também, viu, gente? Devia falar os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que era sobre nós foi sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus foi misericordioso. Ele não sofreu junto com você, ele levou sobre ele as suas dores, os seus sofrimentos. Eu posso ouvir um amém? Queridos, você tem que glorificar sempre a Jesus. E isso porque você merece? Não. Isso porque você fez alguma coisa boa? Não. E aí sim que é pela graça. É gratuito, é um dom gratuito de Deus. Deus, ele quis te salvar. E Jesus se dispôs a usar de misericórdia para com você. Amém? Sabe, pastor, por que o senhor perde esse tempo? Porque muitas vezes a gente faz confusão. Eu já ouvi pessoas falarem que a graça é maior que a misericórdia. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Nós somos salvos de graça. Mas, para que essa salvação nos achegasse, alguém usou de misericórdia. Alguém pagou o preço. Alguém nos resgatou. E esse alguém foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou o preço, amém? E por pagar esse preço, Deus o exaltou sobremaneira, amém? Como diz Paulo em outra carta dele, lá na carta aos Filipenses. E Deus o exaltou sobremaneira, que deu o seu nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se curvar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Querendo ou não, espontaneamente ou não, diz que toda língua. Eu faço isso de livre e espontânea vontade, você também já fez? Você já invocou Jesus como Senhor? Você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Amém? Você já reconheceu? Deus colocou a ele, deu ele honra e o fez assentar à sua direita. E essa honra não foi somente a Jesus, porque ele diz aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, mas debaixo dos pés da igreja, amém? É por isso que quando vocês acham graça eu falo pisa, mas pisa mesmo, consciente que você, o lugar do diabo é debaixo dos seus pés, não é no seu ouvido falando para você que você é um derrotado, que você está falido, que você não tem força, que você não tem condições. Quando você ouvir
aquela voz que não é sua. Porque tem 3 vozes que você pode ouvir. Lógico, a voz humana também, né? Vamos botar 4. Mas espiritualmente são 3. A sua voz interior. Sabe aquela conversa que você tem com você mesmo? Aí você sabe, você conhece, você está falando com você. Ih, não devia ter feito aquilo. Mas você não fala verbalmente, você fala, né? A voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que eu espero que habite em você, porque Ele só habita naqueles que confessam Jesus como Senhor, amém? E a voz do diabo, que não está dentro de você, mas está na sua orelha, buzinando, te tentando para fazer o mal, para fazer o erro, para te menosprezar, para te inferiorizar, para te colocar para baixo. E quando você ouvir essa voz, já dá ordem logo para o seu lugar. Não é aqui, é aqui. Bem debaixo dos meus pés, amém? Quando você sentir angústia, quando você sentir depressão, toma a posição de honra do lado de Deus Pai, amém? Em Cristo, você é mais que vencedor. Somos o corpo de Deus, a igreja é o corpo vivo. Isso é muito importante. Não somos mortos. Infelizmente a igreja hoje está em estado de sobrevida. Muitos, não estou dizendo todos, não posso generalizar. Mas muitos estão em coma. Não reagem. Ainda tem fôlego, mas está inerte. Está na hora. Sabe o que eu tenho orado? Senhor, aviva, restaura, renova, fortalece, traz vida, vida plena, como tu disseste, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância, amém? Como está você? Como você está no corpo? Sabe, somos um só corpo, mas somos muitos membros. Abra lá comigo. 1 aos Coríntios, no capítulo 12. Onde fala da unidade orgânica da igreja. Somos corpo de Cristo. E cada um de nós somos membros deste corpo. Capítulo 12, versículo 12. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato?
mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são desonrosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amém? Eu sou um membro do corpo. E eu quero falar uma coisa para você, você é ímpar. Amém? Você é ímpar. Pode ter alguém semelhante, igual a você, não tem. Não há uma digital igual à minha. Não há uma digital igual à sua. Você é importante. Vira para o meu irmão e fala para ele, você é importante. Você é uma bênção, amém? Não perca essa oportunidade de dizer que você é uma bênção. Abençoa ele. Quando você fala, você é uma bênção. Você é bonito. Vira para ele e fala assim, você é bonito. Porque a beleza de Cristo está em você. Mas você faz parte do corpo. E você tem uma função a exercer neste corpo, amém? Cada membro do corpo é essencial para o funcionamento do corpo, amém? Glória a Deus! Se você estiver fora do corpo, ou estiver sem funcionar, um membro que não está funcionando, ele se torna fraco, ele atrofia. Não é isso, irmã Thaís? Thaísa é fisioterapeuta. Ela está me consertando, gente. Eu estou ficando assim, esbelto, bonito. Bonito eu já sou, mas mais bonito ainda. Porque ela está me... E ela fala assim, olha, e tem alguns musculozinhos que eu nem sabia o nome. Pequenininho, mas o danado, quando você descobre ele, você vai sentir ele o dia todo. Mas não está sendo usado, ele está atrofiado. E ele está atrofiado por falta daquele musculozinho. Todo o corpo, aí eu fico assim. Você está vendo que eu estou em postura. Eu aprendi a cabeça erguida, pescoço para dentro, peito para fora. Inicialmente eu tenho que ficar pensando nisso. Mas daqui a pouco eu vou criar o hábito, não mental, mas o hábito do meu corpo. Meu corpo vai acostumar a estar na posição. Amém? Estou melhorando. Já vamos para 3 meses? 3? 3 meses. E Deus é bom. Olha, se você não estiver em função, querido, se você não estiver exercendo a sua função, você atrofia.
e isso prejudica o corpo. Sabia disso? Ah, não, mas o irmão pode, ele pode. É lógico, o corpo compensa, mas não exerce perfeitamente. Se um membro do corpo falha, há compensação, certo? Alguém vai tentar suprir aquela falta, certo? Mas não vai ser 100%. E aqui é o jogo dentro da igreja. Cadê os profetas? Cadê os operadores de milagres? Cadê? Eu vou voltar a chegar a isso mais na frente. Cadê você, querido, no corpo? Qual a sua função no corpo? Você está exercendo a sua função no corpo? Ou você está inerte? Ou você está em coma? Eu quero dizer uma coisa para você. Um corpo, um membro que fica atrofiado, ele corre o risco de gangrenar. E se ele gangrenar, ele tem que ser extirpado. Ele vai atrofiando, vai diminuindo, e aí compromete a circulação. É por isso que temos que ser ativos. Física e espiritualmente. Temos que ser ativos com o nosso corpo físico, mas temos que ser ativos no corpo vivo de Cristo, amém? Eu e você. Temos que ser ativos. E aqui ele mostra a questão do corpo, né? Ah, não, mas se eu não for do louvor, porque tem funções, tem que aparece, né? Que é de destaque. Mas nem toda função de destaque é essencial. Há funções que não aparecem que são essenciais. Como diz assim, Deus deu mais honra àquelas que não têm nem honra, que não aparece. Cadê os irmãos lá do Seja Bem-vindo? Que é a recepção da igreja, é o primeiro impacto que o visitante tem. Você tem que ter a função, querido, tem que exercer. Não é todo mundo que exerce as funções. Você tem que saber qual é a sua função e exercê-la. Amém? Não adianta você querer estar lá no Seja Bem-vindo e ficar assim. A pessoa, bom dia por quê? O visitante bate da porta para fora. Ou entra uma vez, não entra mais, de misericórdia. Cadê as pessoas? Cadê os membros? Ah, não. Se eu não for de tal, não quero. Se eu não for pastor, eu falo muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, eu quero ser pastor, eu falo igual Elias. Ah, Eliseu, dura coisa está pedindo. O pessoal não sabe o que é ser pastor. Se soubesse, não ia falar igual Moisés. Manda qualquer um, menos eu. Mas a questão, a pessoa quer o status. E pastor não é título, pastor é função. E eu quero falar uma coisa para você, que você vai até assustar. A pessoa, eu serei pastor ou serei bispo, enquanto estiver exercendo a função. No momento que eu paro de exercer, eu não sou mais. Não, mas foi consagrado. A consagração é ao ministério. Eu vou falar uma coisa para você que talvez você já sabe, mas não está levando em conta.
Todos nós fomos consagrados para servir a Cristo. Quantos aqui são servos de Jesus? A consagração é para o serviço. Pastor, profeta, mestre, operador de milagres, aqueles que falam em outras línguas, em várias, viu? O dom não é dom de língua estranha não, viu gente? Ah, eu tenho dom de língua estranha. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. O dom ali é dom de variedade de línguas. Dom de interpretá-las. Aí é tão bom quando o irmão fala em outras línguas e eu posso interpretar. E tem pessoas aqui que têm o dom de interpretação e nem sabem. Porque pelo tipo do dom de línguas que Deus me deu, eu falo variedade de línguas na mesma mensagem. E Deus me deu a capacidade de interpretá-la. E muitas vezes eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. E a maior parte das vezes, quando a pessoa está falando em línguas, em outras línguas, vamos usar o termo, né, da variedade de línguas, a maior parte é línguas de adoração, línguas de louvor. É por isso que muitas vezes confunde as pessoas, fala assim, né? Ele fala assim, Labascanimeneias. E o Senhor assim disse, Labascanimeneias, servo meu. Mas não é a mesma coisa. Só que ele não está interpretando. Ele está sendo usado em profecia e intercalando com uma adoração. Lacamaneias, eu não estou falando, eu estou falando mesmo em línguas. Porque o dom está ao meu acesso, eu falo não somente quando eu quiser, amém? O dom está ao meu dispor, amém? Glória a Deus! Lacamanemeneias significa, o Senhor seja louvado. E eu estou aqui. E estou falando com você. Você que é a minha igreja. Te chamando a um posicionamento. Para que você exerça o seu chamado. Para o qual eu te chamei. Ser bênção. Olha, graças a Deus está se levantando. As funções, os profetas estão se levantando. Cadê os mestres? Cadê os operadores de milagre? Cadê aqueles com dons de curar? Olha, prestou atenção, não é um dom de curar, são dons de curar. Vai lá na palavra, está no plural. É especialidade. Eu tenho o dom de curar na área óssea. Eu oro e a pessoa é curada. Eu falo assim, você vai ser curada. Ah, o senhor é muito soberbo. Não! O Espírito de Deus me deu para a edificação da igreja, para que o nome dele seja operado. Sabe qual é a função de milagres? Milagres é para atrair a atenção do ímpio, para que ele ouça a palavra, a pregação do Evangelho. O milagre não é prioridade, o milagre é secundário. Ele é o mel que se coloca sobre o pão, né? Quando a criança começa a comer, né? Ela não quer comer pão. Aí o que o pai faz? Passa um melzinho, né? Tem alguns que são espertos, pega a bolacha recheada, que não deve se dar para a criança, viu gente? Esse aí é um veneno. Mas pega lá, come o miolo e joga. Você já viu alguma criança fazer isso? Hã? Mas a função do recheio é que ela coma o carboidrato, o alimento. Mas é tudo ultraprocessado. Não deve dar para a criança não. Descasque mais, desembrulhe menos. Amém? Amém, irmãos? Se você quer chegar aos 120 anos,
quer a plenitude do que Deus tem para você, não adianta somente falar, tem que agir. Tem que ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma vida operosa, não sedentária, exercício só de dedo. Saiba, tem as funções. Ah, eu sou membro do louvor. E tem gente que quer ser do louvor, mas não tem a capacitação para isso. Não recebeu o dom para isso. Há anos atrás, eu gosto de contar anos atrás, eu vou falar uma coisa para você, eu conto o milagre, não conto o santo, viu gente? Estou falando atrás porque não tem perigo, não foi agora, não é de agora, anos atrás. Tinha uma irmã na igreja que ela queria ser do louvor, e até entrou no louvor. Mas a coitada ela não conseguia pegar um tom. Eu ficava incomodado com aquilo. Cheguei para o líder do louvor, que na época era o pastor Marcelo, o negão da bênção. Nós temos vários negões, hoje é o irmão Adilson. E não é pejorativo não, viu querido? Eu tenho que ter cuidado, porque daqui a pouco estão falando que eu estou... E eu cheguei para ele e falei assim, Marcelo, pastor, a gente não sabe como falar para ela. Assim, pode deixar comigo. A mulher era uma bênção na intercessão. Uma mulher de oração. Eu falei para ela, irmã, eu preciso da irmã no ministério de intercessão. Não, mas eu preciso da irmã no ministério de intercessão. O senhor está me mandando para lá? Estou lhe mandando que eu preciso. O ministério realmente não estava fazendo, o ministério estava carente de pessoas para interceder. Cadê os intercessores? Eu quero até desafiar você a entrar um dia na semana no oração às 8 da noite. Quantos já entraram? Não precisa levantar a mão não. Eu quero desafiar você. E quantos já entraram e não entram mais? Quero te desafiar. Uma vez por semana, às 8 da noite. E alguém pode perguntar, como que faz? E é verdade, só é disponibilizado no grupo de oração. Tem que disponibilizar no ICMV oficial. Eu sei que tem os maratonistas de oração. Aqueles que já criaram o hábito, que sente falta. Quando não entra, olha, senti falta. Eu nem vou perguntar quantas vezes você ora por dia. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia. Mas aquela irmã foi para o ministério de intercessão e foi uma bênção. E deu um alívio para os irmãos do ministério de adoração com cânticos. Talvez você esteja na função errada. Você tem que procurar qual é o seu dom, você tem que procurar qual é a sua função, e é obrigação minha como pastor te direcionar, amém? Outro dia atrás eu cheguei para uma irmã e falei assim, irmã, o seu dom é dom de diaconia. E ela começou a chorar. Eu tenho que dar a direção profética. Mas é lógico, eu tenho que observar você. Porque Deus espalhou e deu dons a todos nós. Não tem ninguém aqui que não tenha um talento que Deus colocou na sua mão. Amém? Lá em Lucas capítulo 19, tem o relato da parábola das minas.
Um homem rico foi viajar e chegou para os seus servos e deu uma mina para cada um. E foi viajar. E quando ele, na verdade, era um rei que foi tomar posse de um reino, mas quando ele estava indo para tomar posse, aqueles lá daquele reino falaram: olha, não venha que não queremos você como rei. Ele volta e pede conta daqueles homens, daqueles servos. Chamou o primeiro e falou assim: Senhor, aqui está a sua mina. E eu trabalhei, e eu operei, e eu multipliquei, e com ela está mais 10. Sabe o que ele recebeu do seu Senhor? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, coloque-o sobre 10 cidades. Veio o outro. É interessante porque há uma outra passagem que é dos talentos, que ele dá 5, 3 e 1. Essa ele deu uma mina para cada um. O outro falou assim: aqui está a sua mina, e eu trabalhei, e eu multipliquei, e aqui está mais 5. E a recompensa foi a mesma. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Coloque-o por 5 cidades. Aí veio o outro: Senhor, aqui está a sua mina. Sabendo que tu és homem severo, que colhes aonde não plantaste, e ceifa onde não semeaste. Peguei a tua mina, coloquei no lenço e a enterrei. Estou devolvendo a tua mina. Sabe o que ele recebeu? Servo mau e negligente. Sabendo que eu sou severo, e que colho onde não plantei, e ceifa onde não semeei, no mínimo, devia ter colocado a minha mina no banco. E quando voltasse, receberia os juros. E aí você vê que uma das piores aplicações do mercado é investimento em banco. Mas ainda não é a aplicação de risco, né? E nem essa aplicação mais conservadora ele fez, ele escondeu, ele enterrou. Cuidado, Deus te deu um dom, Deus te deu um dom, e Ele vai exigir que você o multiplique, amém? E você não vai ter desculpa. E sabe, fala assim: tira desse e dá para o que tem 10. E aí perguntaram: mas ele já tem. E aí Jesus falou assim: aquele que tem será dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lança-o para fora, para o lugar onde o verme não deixa de comer e o fogo não deixa de queimar. Deus te colocou um dom para que você o exerça na igreja, para a edificação do corpo dele, para a edificação do corpo de Cristo. Exerça esse dom. Aqui é o que está aqui. Se eu não sou o olho, eu não sou do corpo. E fala assim: nem assim o deixa de ser. Se eu não sou nariz, e o meu esbelto nariz grego, não sou do corpo, nem assim deixa de ser. Querido, muitas vezes, aqueles membros que não aparecem são essenciais. Sabe, nós temos um membro no nosso corpo, eu faço a analogia, porque Paulo faz, no ouvido, chamado labirinto. Se este membrozinho que ninguém percebe ele, mas ele está funcionando 24 horas por dia. Se ele inflama, você não para em pé.
não para em pé, deitado tudo roda. Os que já sofreram labirintite, podem dizer amém aí? Ninguém vê, mas ele é essencial. O dedinho mindinho. Podemos cortar. Pode, você vive sem ele. Mas nunca mais terá a punhadura fechada. Se você for recarregar uma mala pesada, não vai conseguir. Porque o mindinho, ele é responsável para fechar a empunhadura da mão. Há outro que ninguém dá muito valor, o dedinho do pé. Né? Podemos eliminar. Eu quero falar uma coisa, isso que eu estou falando assim. Você não pode sair do corpo e nem ser retirado do corpo. Porque se alguém te tirar do corpo, o corpo vai ressentir. Está entendendo? Fiz-me entender? Não precisamos dele, vamos tirar ele do corpo. Talvez ele esteja querendo exercer a função que não foi determinada para ele. Temos que adequá-lo, temos que colocá-lo na função correta. Não podemos descartar ninguém do corpo e nem nos autodescartar do corpo, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, nem assim eu deixo de ser. Eu preciso, o corpo precisa de todos os membros. Deus colocou cada membro com uma função, com o propósito da edificação do corpo, amém? Você é essencial. Hoje eu brinquei que eu ia pregar com pregos e martelos. E literalmente, trouxe meu martelo e o pastor Kendi me providenciou esse prego grande aqui. Eu tenho 2 braços, 2 mãos. Eu tenho uma mão destra e recentemente eu mudei a minha forma de falar, né? Eu falo assim, a minha direita com a minha esquerda. A minha destra, e a minha destra pode ser a direita ou pode ser a esquerda. As pessoas que são canhotas, elas têm a destreza na mão esquerda. E tem pessoas que são ambidestros, têm destreza nas duas. É bem raro, mas existe. Tem pessoas naturalmente ambidestras. E tem pessoas que se treinam para ser ambidestras. Mas a minha mão destra, que é a minha mão direita, ela é hábil. Ela escreve. Ela faz várias coisas sozinha. Ela é habilíssima. Já a minha mão esquerda, que não é destra, ela não é tão hábil. Ela não consegue fazer muitas coisas sozinha. Ou quando faz, não faz perfeitamente. No pregar um prego, a minha mão direita, mesmo sendo destra, ela precisa da ajuda da mão esquerda. A minha mão direita, ela precisa da firmeza, mas ela também precisa dos olhos, porque se eu não acerto, amém? Mas ela vai e bate. Mas, como tudo na vida, uma hora pode ter erro, eu quero dizer para você, não há ninguém perfeito, em algum momento você vai errar. E quando você errar, você vai acabar batendo na mão direita. Alguém já cometeu esse erro, pregando o prego? E bateu o martelo no dedão, ou geralmente aqui nessa área aqui? A mão direita não vai falar assim. Mão esquerda sua é incompetente. Por que você não segurou o prego correto?
É isso que ela faz? Não, ela solta o martelo e... Porque ela faz parte do corpo. Se ela está sentindo, a minha mão esquerda está sentindo, a minha mão direita também ressente, amém? E também a mão esquerda não fala, mão direita, você errou, me dá o martelo. Não tem revide. Porque somos um só corpo, mas muitos membros. E Deus nos colocou como lhe aprouve. Peça para Deus mostrar para você aonde você foi colocado por Ele, qual a função que Ele te tem, amém? Vou parando por aqui, tenho coisas mais a falar. Vai ter a igreja, o corpo vivo de Cristo 2, amém? Próxima vez que eu estiver pregando, eu vou dar continuidade. Amém? Glória a Deus. Porque já vai chegando ao meio-dia, e meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Vamos estar nos conscientizando da nossa função. Você está funcional? É bom você examinar aonde eu tenho que funcionar. Ou será que você está funcionando no lugar errado? Eu quero te falar uma coisa. Uma célula no nosso corpo que está funcionando no lugar errado tem um nome. Você sabe qual é o nome que se dá a essa célula? É câncer. O câncer não é uma célula estranha, não. É a célula do fígado que vai para o cérebro. Ela está fora de função. Ela se desgarrou, ela perdeu e foi crescendo onde não devia. Aí gera um tumor. É uma célula cancerígena. É uma neoplasia. Vamos exercer a nossa função, amém? Continuamos daqui a 2 semanas. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Eu vou orar por você.